Boa tarde, vamos começar com o nosso boletim das 12. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. A expectativa aqui era de uma abertura em queda, o mercado veio realizando, já abriu realizando e já perdeu aqui dois suportes importantes e testou o terceiro, ou seja, perdeu já na abertura a média de 8 períodos, perdeu o suporte de 66.380 e agora vem para baixo, onde na mínima testou a média das bandas de Bollinger em vermelho. Apesar do estocástico estar comprado, a expectativa maior é que esse mercado venha a realizar, que o papel, que o índice Bovespa venha a realizar. Aqui a gente tem meio que uma contagem das zonas de L, de um ombro, cabeça a ombro, onde tem aqui o primeiro ombro, cabeça e o segundo ombro. O segundo ombro muito mais comedido que o primeiro, ele já vem para baixo e perdendo aqui existem dois suportes importantes. Primeiro, esse já mencionado, a mínima que ele testou na mínima do dia, 65.960 mais ou menos, que é a média das bandas de Bollinger. Depois tem esse de 65.720, mas a expectativa é que nos próximos dias ele venha romper isso aqui e venha buscar pelo menos essa linha de tendência de alta aqui. No primeiro momento, essa linha de tendência de alta representa a linha de pescoço e a expectativa é que o mercado venha buscar pelo menos essa linha marrom. Hoje, essa linha marrom está em 65.240 e obviamente, à medida que passa, esse número vai subindo um pouquinho. Mas eu queria dar uma olhada aqui no gráfico semanal, já que estamos começando a semana, e mostrar aqui em preto que o potencial de realização seria pelo menos 63.100 pontos, na faixa de 61 mil pontos é a média das bandas de Bollinger, e um pouquinho mais para cima tem 61.200, 61.600, 61.600 é a retração de 50% de Fibonacci. Eu vou deixar esse em azul aqui, porque esse azul é um objetivo ainda desse pivô armado aqui, que projeta o papel para cá de 69, 70 mil pontos. Então o mercado realiza, ou seja, numa tendência de alta eu tenho topos consecutivos mais altos, fundos consecutivos mais altos. Então ele já fez um belo topo bem acima do topo anterior e deve fazer um fundo bem acima do fundo anterior. Por isso que ele deve ficar aqui entre 61.800, 61.700. Talvez nem chegue aqui. 63.000, 63.100 seria o objetivo. No gráfico semanal existe um suporte importante na mínima da semana passada, que foi em 64.890. 64.900, né? Eu acho importante a gente botar aqui esses 64.900. E perdendo 64.900 ele vem para 63 de 100 mais ou menos. Então o primeiro objetivo de realização seria 64.900. Voltando para o gráfico diário, 64.900 é mais ou menos esse fundo aqui, 64.890. Então a expectativa é que o mercado venha nos próximos dias já realizar um pouquinho mais. Se a gente olhar aqui o S&P à vista, a gente vê que ele deixou uma sombra superior, não conseguiu fazer um topo acima do topo anterior, também não chegou ainda no objetivo, não conseguiu chegar no objetivo da simetria, pela teoria da simetria, o papel deveria vir aqui, o S&P deveria vir aqui nos 1.378, não conseguiu, deixou uma sombra superior e já abriu uma certa volatilidade, tentando segurar acima dos 370, não conseguiu e já vem realizando. A expectativa dessa realização seria pelo menos até no máximo, nesse primeiro momento,
até 1.359. Por que isso? Que é mais ou menos 50% desse movimento anterior aqui. Existe um suporte em 1.363, que é essa média em azul, e depois um pouquinho mais abaixo em 1.361, que é a média das bandas de Bollinger em vermelho. Essa média aqui é muito forte. Então, se o papel vier um pouquinho mais para baixo, a expectativa é que ele venha se alinhar aos 1.359, 1.360, e é aqui que o índice S&P deve buscar nos próximos dias. Eu estava analisando o Vale do Doce agora há pouco, e Vale testou outra vez a retração de 85,4 de Fibonacci. É interessante a gente olhar o semanal dela também. No semanal, tá aqui. Essa figura aqui já se desfez na semana passada, vamos tirar fora. E o papel, né, veio com tudo. Perdeu sem muita cerimônia pelo gráfico semanal os 40 e 80, deixou uma sombrinha inferior. Enfim, existe um suporte nos 39,15 agora, que eu não vejo muito esse papel vindo abaixo desses 39,15. O estocástico está vendido em 41%, mas aqui ele deve ter algum tipo de sustentação. Pelo menos nessa semana, a expectativa é que ele fique acima dos 39,15. Essa semana, uma queda na semana passada foi muito forte. Essa semana ele deve ficar tendo um repique, uma correção técnica, né? Não chega nem a ser um repique, uma correção técnica desse movimento. Então não vejo o mercado vindo abaixo desses 39,15. Ele deve permanecer nessa faixa de preço. E se a gente voltar aqui para o diário, a gente vai ver que o papel está dentro de uma pequena área de deriva. Então no primeiro momento seria 39,88. Como ele já vê aqui, a deriva maior está aqui, entre 39,36 e 40,70, enfim, nessa faixa aqui. E o interessante é que pelo gráfico diário ele está formando aqui um fundo duplo. Fundo duplo pela teoria de Dow é uma figura de reversão de tendência no caso de alta. O estocástico está sobrevendido em 13%. E o interessante de notar é que esse movimento de realização da semana passada foi acompanhado de uma diminuição gradual do volume. Isso aqui mostra a perda da força do movimento anterior. Significa que Vale vem caindo sistematicamente na semana passada, dia após dia, com diminuição de volume, e com isso ele perde a força da queda. Perda da força da queda significa perda da consistência da queda. E com isso, formando hoje esse fundo duplo, a expectativa é que ele possa melhorar um pouco. E aí a gente tem que ver aqui se ele vai conseguir se manter acima desses 39,36, 39,14 no semanal. Mas a expectativa maior é que ele comece a reverter numa alta, e vamos ver se essa semana ele consegue fechar próximo ou acima desses 40,73. Então, o dia de hoje é que vai ser determinante para esse fundo duplo aqui. Então temos aqui, voltando, Petrobras acabou fazendo aqui perdeu os 23,70. Não chegou nos 23,33, mas tem chance de vir lá. O estocástico agora também sobrevendido em 13%. E ele pode permanecer hoje. Também vai ser um dia interessante de se observar, porque pode ser um dia de reversão para o mercado, para Petrobras. Então, tanto Petro como Vale estão numa semana ou num dia, né, que pode determinar o tom da semana. De uma forma geral, o mercado vindo para baixo. Existem alguns papéis que estão em ligeira alta.
mas eu não vejo nenhum papel assim de primeira linha subindo. Tem um papel TAM que está na máxima do dia agora. TAM não se recusa a realizar. Se a gente pegar o movimento anterior, um papel que está numa tendência de alta com topos consecutivos mais altos, fundos consecutivos mais altos. E se a gente pegar esse último movimento, um movimento meio esquisito aqui, né? Mas se a gente pegar esse último movimento, ele parece ter formado, né, uma bandeira, que é a figura de continuação de tendência. Nesse caso a gente mede o movimento anterior, mede esse movimento anterior e projeta para cima. Então essa é a forma clássica de se medir a bandeira. Uma outra forma também que eu gosto muito de medir a bandeira é eu jogo Fibonacci. E normalmente uma bandeira ela vem buscar a retração de 38.2 de Fibonacci. Eu pego 38.2, jogo na cabeça do pivô aqui. Invariavelmente ele vem buscar aqui. Se só alinhar aqui, a máxima foi 41,35, 41,38, um pouquinho mais para baixo. É difícil acertar os 41,35 aqui, mas tá aí. Olha como é que a diferença de centavos. 6 centavos para ser mais exato. Então o TAM já vem numa tendência de alta, já está bem sobrecomprado lá em 97. Perigoso entrar numa nova compra agora, mas de qualquer maneira o papel tem objetivo nos 45,30, arredondando. Eu diria muito mais que é para manter esse papel do que numa compra nova. Uma compra agora seria extremamente agressiva. Um outro papel que está bem interessante de a gente olhar, Copasa. Vem já realizando há 6 pregões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 com hoje. Mas o engraçado aqui é que esse papel no gráfico diário, o papel abriu com um gapzinho, sinaliza que poderá vir a formar um dia-chave de reversão. No movimento direcional vendido, estocástico sobrevendido, e já assinala a perda da força do movimento. Então o estocástico está em 3,5%. Mas o interessante é que se a gente olhar no gráfico semanal, o papel tem um potencial de queda muito maior. Vamos abrir o gráfico semanal aqui. E aqui mostra que o papel tem um potencial para realizar, se pensarmos em termos de 50% do estudo de Fibonacci, ele tem de vir aqui nos 37,30. Então ele subiu, aqui onda 1, onda 2, onda 3, 50% desse movimento seria aqui nessa faixa. Perdeu um duplo suporte hoje, 41,23 seria o topo, seria a mínima do candle anterior. E o candle anterior, moroboso. Moroboso é o início de tendência. No caso de queda aqui, significa continuação de tendência de queda. Fez um padrão de envolvimento com o candle anterior, que também é figura de reversão. Então, existe uma expectativa para esse papel
e vim buscar aí 37,30, eventualmente até vim buscar a média das bandas de Bollinger, que hoje está em 36,30. Então, o primeiro objetivo 39,40, 37,30, depois 36,30. Não acho que ele deve passar dos 36,30. Estocástico vendido em 70%, mostrando que tem tudo para realizar. Mercado de uma forma geral vindo para baixo. Se a gente olhar o BOVA11, a gente vê que ele... Deixa eu jogar aqui o estudo de Fibonacci aqui no gráfico semanal. (50%) 50% ele tem um objetivo aqui em cima. Mas se eu pegar esse movimento anterior aqui, o tempo todo o mercado faz onda 1, onda 2. Aqui fez um pequenininho, onda 1, onda 2. Onda 1, onda 2 para baixo. Então onda 2 me traria esse papel, né, o BOVA11. Olha só, tem um objetivo mais forte aqui. Primeiro objetivo 50% seria em 60 e 75, 50%. E o próximo seria esse duplo suporte aqui do 50% desse mais forte. Deixa eu botar aqui cores diferentes. É, 50% seria esse, o azul, seria esse movimento pequenininho, e um movimento maior com um objetivo lá em cima, né? Mesmo que eu pegue esse objetivo e ponha aqui embaixo, olha só, 38,2 desse movimento inteiro está aqui na média das bandas de Bollinger. E é por aqui que esse papel deve ficar. Entre 60, 59 e 30, 60 é onde deve vir BOVA11, que é um papel que eu acho muito interessante, porque ele exprime o IBRX50, né? Ele exprime praticamente o índice Bovespa com um peso dos papéis um pouquinho diferentes. Mas por isso que é interessante. Você não pode comprar mercado, mas você pode comprar o BOVA11. Você pode se posicionar no BOVA11. E uma operação que eu acho muito interessante é você compra BOVA11 e faz o seu hedge, faz sua proteção num movimento de queda com o índice futuro. Fazendo esse tipo de operação, pode ser pelo gráfico diário, pelo gráfico japonês, pelo gráfico semanal, tanto faz. O retorno desse tipo de investimento é muito interessante. Aqui o BOVA11 no gráfico diário. Esse pontilhado aqui é o parabólico SAR. Eu vou tirar aqui. Na verdade eu vou botar o template normal. Tá aqui o template de banda de Bollinger com 20 períodos. Isso aqui ele fechou dentro de um canal de deriva. Pode vir para baixo. Uma venda conservadora seria perdendo aqui os 63,90 mais ou menos. E aí as bandas já vêm para baixo. Aí se a gente jogar o Fibonacci aqui, nesse movimento, o papel tem a casa dos 60 e poucos. O interessante seria esperar ele vir para baixo. E aqui o canal de deriva mostra que o papel tem potencial para chegar nos 60 e 70. Tá certo? Então me despeço aqui. Vamos encerrando então o nosso boletim das 12. A gente volta aqui às 4 horas da tarde agora
com o nosso call de fechamento. Mas fiquem de olho nesse BOVA 11, que pode ser muito interessante tá girando esse papel, ou seja, monta a posição com papel e gira o índice futuro em cima. O resultado é espetacular. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde e até mais tarde.